Amém. Graças a Deus, amados irmãos, é uma alegria estarmos iniciando mais um módulo da Escola Cristã de Pastores, dessa vez com texto e mensagem do Antigo Testamento 2. Contamos com a ajuda dos irmãos da TLI, Trend Leaders International, a parceria com a escola. Já tivemos aqui nossos irmãos, Jeff, o nosso irmão Marconi, onde podemos aprender da Tua Palavra e aplicá-la às nossas vidas. Pai, ajuda os alunos, aqueles que têm um desejo no coração de buscar a vida pastoral, aqueles que têm um desejo de aprender um pouco mais da Tua Palavra para Te servir melhor, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, facilita o falar do Jeff, facilita o nosso escutar e nos ajuda com a Tua santa presença, Senhor Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus é que nós Te oramos. Amém, amém e amém. Já convido o Jeff, convido o Marconi, vamos dar seguimento aqui às nossas aulas. Good evening to everyone. Boa noite a todos. In God's providence, He has brought us all together this evening for this class, for this week. Pela providência de Deus, Ele nos trouxe aqui, nos deixou juntos aqui para essa semana. For my part, several months of preparation has gone into this. E do meu lado, vários meses de preparação aconteceram para que eu pudesse estar aqui. Many prayers have been lifted to the Lord. Muitas orações foram feitas a Deus. And just so you know, we have churches and friends back home praying for this time, praying for you. Quero que vocês saibam, né, que a gente tem igrejas e pessoas que estão orando por vocês hoje. And my colleague Dan likewise has churches and people praying for you as well. E o meu colega, o Dan, também tem igrejas e pessoas orando por vocês também. We love what the School for Pastors is doing. A gente ama o que a Escola de Pastores está fazendo. And we believe strongly in the purpose and role of theological education. E a gente crê fortemente no papel, né, da educação da educação teológica para a igreja. And we believe it's a great privilege for all of us to be here. E eu creio que é um grande privilégio para todos nós estarmos aqui. And I feel a special privilege of being in this great country and being in this wonderful church. E eu me sinto extremamente privilegiado de estar nesse grande país e estar aqui nessa boa igreja. So the original plan was that Pastor Dan would also be with me here on day 1. O plano original é que o pastor Dan também estivesse comigo aqui no dia 1, né, no primeiro dia. As you probably have heard, he had difficulty with his tickets, his plane tickets. Talvez você tenha ouvido, né, ele teve algumas dificuldades com as suas passagens. And so he was delayed and not able to fly out until Sunday. He'll be here Monday, Lord willing. E aí ele só vai poder sair dos Estados Unidos no domingo e na segunda-feira ele deve estar aqui conosco. So the Apostle Paul is coming and you are stuck with Barnabas right now. Então o apóstolo Paulo está vindo ainda. Vocês vão ficar se contentar aqui com Barnabé enquanto eu estou aqui com vocês. We will shift around a little bit of the order of topics, but other than that, we will be just fine. A gente vai mexer um pouquinho aqui na ordem dos tópicos, né, em função do que aconteceu, mas nada mais do que isso, a gente vai conseguir fazer o que a gente veio fazer. I hope after our break to give time just for brief introductions and I'll introduce myself. Eu espero que depois do nosso primeiro intervalo eu vou ter um tempinho com vocês e vou poder me apresentar mesmo a vocês. But first let me encourage our hearts from the word. Mas primeiro deixa eu encorajar os nossos corações trazendo uma palavra para vocês. Jeremiah chapter 9. Jeremias capítulo 9. Verses 23 and 24. Versículos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24 diz: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. What gives us our sense of worth?
que nos dá um senso de valor, What do we take pride in? aquilo que nos dá realmente orgulho de estarmos Where presentes. do we find our identity? É aí onde nós encontramos a nossa identidade. According to these verses in Jeremiah, it's that we know the Lord. De acordo com esses versículos aqui em Jeremias, é que nós conhecemos o Senhor. And we know, in fact, it's because He first knew us and loved us. E sabemos, na verdade, que Ele primeiro nos amou, Ele primeiro nos conheceu. So as we start this journey of Old Testament 2, E enquanto a gente vai caminhando por essa jornada em Antigo Testamento 2, I want to encourage all of us to keep in mind this purpose. eu quero encorajar todos nós para mantermos em nossa mente este propósito. We have the opportunity in studying the Word of God to know God better. Nós temos aqui a oportunidade de estudar a Palavra de Deus para conhecer Deus ainda melhor. To stand only on the fact that we know Him, we know the living God. Para ficarmos firmes no fato de que nós nós conhecemos o Deus vivo, o Deus verdadeiro. And we see even in verse 24 very specific things about this God. E a gente vê isso no versículo 24, coisas muito específicas sobre esse Deus. He demonstrates faithful love, Ele demonstra uma fé em amor, justice, righteousness, juízo, justiça, and He delights to do this. e Ele se agrada em fazer essas coisas. And so as we start this course and spend much time in the prophets, Então, enquanto a gente começa esse curso aqui com vocês e gastando uma boa parte do tempo nos profetas, we will find these themes recurring. a gente vai ver que esses temas vão ser recorrentes. And it's really an opportunity for us to know our God better. E é uma oportunidade para a gente conhecer esse Deus ainda melhor. There will be questions that we won't find answers to, Haverá algumas perguntas que a gente não vai encontrar respostas, and that's okay. e tudo bem com isso, But I hope that we can move ourselves along mas eu espero que a gente dê continuidade aqui in juntos, our understanding of God and also in our love for the Lord. no nosso entendimento sobre Deus e também no nosso amor para com o Senhor. All right. As we think about the Old Testament, I know Professor Jim covered the first half. Então, quando a gente pensa sobre o Antigo Testamento, eu sei que o professor Jim cobriu, né, essa primeira metade que ele deu em Antigo Testamento 1. He may have spoken to this, but I want to talk about just the different arrangements of the Old Testament. Ele pode ter falado um pouco sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho ainda sobre como as coisas aconteciam no Antigo Testamento. So by way of reminder, our Protestant Bibles are organized in a certain way. E só para lembrar, né, a gente sabe que a nossa Bíblia protestante ela é organizada de uma certa maneira, Different divisions. diferentes divisões. So we have the first 5 books we call A gente tem os primeiros 5 livros que a gente chama de the Pentateuch or the Torah, the law. a lei, o Pentateuco, a Torá. Okay, then in our English or Portuguese Bibles, we move into what we call historical writings. E aí na nossa Bíblia, tanto em inglês como em português, a gente vai em direção aos livros históricos. Okay, so we have Joshua, Temos Josué, Judges, Juízes, Ruth, Rute, and we have Samuel, Kings, and Chronicles. Samuel, Reis e Crônicas. So if you like history, Então, se você gosta de história, then you probably enjoy those books. então você com certeza vai gostar desses livros. If you struggle with history, you Sim. may struggle with those books. Se você tem dificuldade com história, você vai ter dificuldade com esses livros. Okay. In our Protestant Bibles, we also then move into the topic of poetry. E na Bíblia protestante, em seguida a gente vai para o tópico que tem a ver com a poesia, os livros poéticos. So Job, Psalms, Proverbs, Então tem aí Jó, Salmos, Provérbios, Ecclesiastes, Song of Songs. Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Okay, and then we have the prophets. E aí chegamos aos profetas. So that's how our Bibles are organized, and we're familiar with that. E é assim, sabemos como a Bíblia é organizada e nós somos familiarizados com isso. But you may remember that the Hebrew Old Testament is organized differently. Mas você também vai lembrar que o Antigo Testamento hebraico ele é organizado de uma forma diferente. Same content, Mesmo conteúdo, but different arrangement. mas uma montagem diferente. So the Jews organized their Bible, their Old Testament, Então in os three judeus sections. organizavam a sua Bíblia, né, em 3 seções: The law, the prophets, and the writings. a lei, os profetas e os escritos. Now in Hebrew,
It's the Torah, the Nevi'im, and the Ketuvim. E aí eu tenho em hebraico a Torá, o Ketuvim e what's the next one? Nevi'im and Ketuvim. E Ketuvim. Okay, so the first initial T, N, and K. Então as iniciais são T, N e K. And so they often call their Bible the Tanakh. Então com frequência eles chamam a Bíblia deles de Tanakh. Okay. So Jesus actually references these three sections in Luke 24. Então em Lucas 24, Jesus faz referência a estas seções. Luke 24 verses 44 and 45. Lucas 24, versículos 44 e 45. Alguém pode ler? Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Amém. Okay. So Jesus refers to Moses, the prophets, and the Psalms. Então Jesus faz referência a Moisés, aos profetas e aos salmos. Why did he use those three descriptions? E por que ele usou essas três descrições? Sim. Ele está se referindo a quê, Mateus? Well, take for example. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, né, que era a divisão que era feita, que significava a totalidade do Antigo. So when Jesus says Moses, he's referring to the first section, 5 books of Moses. Então, quando Jesus fala Moisés, ele está fazendo referência aos primeiros 5 livros, né, os livros da lei. We understand when he talks about the prophets. E compreendemos quando ele fala sobre os profetas. I'll say more about that in a moment. Falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. But then he mentions the Psalms, which is he's just referring to the first book that represents the whole section. Mas ele está aqui, de repente faz uma referência aos Salmos. Ele está referindo-se aqui só ao primeiro livro que completa uma seção. So the Bible that Jesus would have been familiar with, the Bible that the Jews used, began with Genesis. Então a Bíblia que Jesus conhecia, que os judeus usavam, começava com Gênesis. And unlike our Bibles, it would have ended with 2 Chronicles. E ao contrário das nossas Bíblias, terminava em 2 Crônicas. So we know the 5 books of the law. Então conhecemos os 5 livros da lei. The prophets were broken up into 2 sections. Os profetas a gente vai dividir em 2 seções. Former prophets and latter prophets. Os profetas anteriores e os posteriores. Is that a terms you're familiar with? É esse mais ou menos o termo que a gente usa ou usamos um termo diferente? Isso mesmo. So the former prophets would have been basically our historical books. Os anteriores, basicamente, seriam os nossos livros históricos. Judges, Joshua, Judges, Samuel, Kings. Josué, Samuel, Reis, Juízes. Then the latter prophets would be the prophetic books that we're familiar with. E aí os posteriores seriam os livros proféticos, aqueles que a gente está familiarizado. E o que divide os dois, né, as duas categorias, é o exílio. And what divides both categories would be the exile. Well, the writings we see that more because we have in the writings you have the books that seem to describe just what it means to live under God's covenant. Então, quando a gente for falar sobre os escritos dos profetas, a gente vai ver isso de uma forma mais profunda, porque é ali onde é descrito a história do que vinha acontecendo, inclusive lá sobre o exílio. So what we think of the wisdom books. O que a gente vai falar, o que a gente pensa, por exemplo, dos livros de sabedoria. And then we have in the writings another category that seems to be more of like life historically when they were in exile. E aí nos escritos você vai ver sendo compartilhado um pouco mais sobre o que aconteceu enquanto eles estavam no exílio. But yeah, good question. Thank you.
Boa pergunta, obrigado. So again, this when we open our Bibles, we may not think this way, but just it helps to put our minds back in the Jewish way of thinking. Então, quando a gente abre as nossas Bíblias, a gente pode não pensar assim, mas nos remete à forma como os judeus pensavam. Most of the time, it won't make a difference for our interpretation, A maioria das vezes não vai fazer diferença para a nossa interpretação, but it's just good information to know. mas são boas informações que a gente deve saber. All right, so we're going to begin with looking at the prophets, Então a gente vai começar olhando os profetas. and when we think about the prophets, so we open the page of our Bible and we come to Isaiah. E quando a gente pensa nos profetas, a gente abre as páginas da nossa Bíblia, a gente vai em direção a Isaías. But there's a lot of Old Testament history that's happened up to that point and even through the prophets. Mas tem muita história acontecendo, né, até ali, não somente até ali, mas através dos livros proféticos. So I'm going to give you a few minutes, and Vou te dar alguns minutos aqui. I'd like you to write down the points of history, of Old Testament history that you think are significant, biblical history. E eu gostaria que você tomasse algum tempinho agora para escrever os pontos que você entende que são significativos com relação à história que é descrita, que acontece na Bíblia. Como fosse uma linha histórica do que está acontecendo na Bíblia, até os until the prophets. So if you had to explain to someone Genesis to the beginning of the prophets, Então, por exemplo, se você tivesse que explicar para alguém de Gênesis até o começo dos profetas, what are the major things that have happened in the Old Testament? quais seriam as coisas principais que estariam acontecendo no Antigo Testamento? So just simple bullet points, does that translate? Simple bullet points. If you end up with more than 12, you're being too specific. Então, olha, você vai pegar pontos principais. Se você colocar mais de 12, você está sendo muito específico, na verdade. So take a few moments and Vou te dar alguns minutos para você escrever pontos principais, como se você tivesse que explicar para alguém de Gênesis até os profetas, pontos principais que aconteceram na história da Bíblia. Okay, let's hear what some of you discovered, what you wrote. Então vamos ouvir um pouquinho do que vocês escreveram aí. Eu sintetizei em 9 pontos. Okay. E antes de falar os 9 pontos, eu quero lembrar que eu peguei até o período pós-exílico. No caso, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos lá. Criação, queda, ciclo dos patriarcas, Êxodo, entrada em Canaã, ciclo dos juízes, advento da monarquia, divisão do reino, exílio e retorno do exílio. Okay, muito bom, muito bom. Does anyone want to, who else wants to share? Quem mais? Paulo? Douglas aqui no YouTube, Douglas is online. ele coloca criação, Creation, queda, fall, promessas, promise. leis de Deus vivendo com seu povo, Paulo, qual é esse agora? lei de Deus, lei, law, God's law. lei de Deus vivendo com seu povo, conquista das promessas, Conquering the promise, pactos e desobediência. the covenant and Okay. disobedience. Yeah? Anyone want to add to that or give us your own? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, fora esses que foram ditos? Eu achei que a gente ia ter um pouquinho mais de tempo, aí eu fui um pouco mais específico. Mas eu alistei, não consegui fazer até o fim, mas eu coloquei aqui a criação de todas as coisas, a entrada do pecado na criação, Deus separar
Não. Deus mata toda a humanidade, com exceção da família de Davi, com exceção da família de Noé. Deus separa Abraão para criar um povo seu. Deus faz aliança com Abraão. Deus relembra a aliança e faz novas alianças com Abraão. Aí Israel é escravizado no Egito. Deus liberta Israel e parei em Deus dá a lei a Israel. Ok. All right, obrigado. Ok, Paulo, mais alguém aí, Paulo? Okay. Good. So the list that I have is very similar. A lista que eu tenho aqui é bem parecida. And this helps us to think through the flow of redemptive history. Isso aqui nos ajuda a ir diante da história da redenção, né, de como tudo aconteceu. Okay. It also reminds us Também nos faz lembrar biblical history is not just random events. Que a história bíblica não é uma série de eventos sem nexo. So God is accomplishing something. Deus está completando alguma coisa. So once mankind falls into sin, uma vez que o ser humano, né, que a humanidade cai no pecado, God initiates a plan. Deus dá início a um plano. And we know from Ephesians that plan is for all things to be brought under the lordship of Christ. E a gente sabe através de Efésios que tudo vai ser colocado diante do senhorio de Cristo. We know that plan will culminate in people from every tribe, language and tongue worshiping in heaven. E isso vai levar a que todas as pessoas de toda língua, povo, raça e nação vão estar adorando a esse Deus nos céus. We know that Christ is central to all of that. Nós sabemos que Cristo é central em tudo isso. But God did not just solve it all at once. He unfolded it over time. Deus não resolveu tudo de uma vez, ele fez um desdobramento, né, da resolução de cada problema desse. So we talk about the flow of biblical history or the story arc of the Bible. Então a gente fala aqui sobre essa continuidade, né, da história da Bíblia, como tudo foi acontecendo. Central to that are the covenants. E uma coisa central dentro disso são as alianças que foram formadas. So we've already heard brothers mention God's covenant with Abraham. Então a gente ouviu, por exemplo, os irmãos falaram sobre a aliança de Deus com Abraão. I don't know if it was mentioned, but even prior to that with Noah. Eu não sei se foi mencionado, mas antes disso a aliança que foi feita com Noé. Of course, we know the importance of the Davidic covenant. A gente sabe também a importância da aliança davídica. And how all of this culminates in a new covenant in Christ. E como tudo isso foi em direção a uma nova aliança que foi feita em Cristo. So all I'm attempting to do here is just remind us that God is telling a story. He's unfolding it over time. Então o que eu estou tentando fazer aqui, na verdade, é só nos lembrar de que Deus está contando uma história que não foi feito tudo de uma vez. But it doesn't happen, we would say, in a vacuum, just sort of all by itself. E isso tudo não aconteceu como no vácuo, né? Não aconteceu sozinho. The unfolding plan of God occurs in real history. Essa história que foi desdobrada, né, desse plano de Deus, aconteceu de verdade na história. And so we have kingdoms and nations and wars and empires. A gente tem aqui impérios e reinos e guerras. And from our perspective, sometimes it looks like absolute chaos. E da nossa perspectiva, tudo isso parece como o caos absoluto. But we remember God is on the throne and it's all coming together and being carried out according to His Mas a gente wise sabe purpose. que Deus está no trono e tudo está acontecendo de acordo com a sua vontade. So as we enter the world of the prophets, there's a lot of history. Mas quando a gente vai em direção a esse mundo dos profetas, a gente encontra muita história. Again, unless you're a history expert, much of it can be confusing. E mais uma vez, a não ser que você seja um expert em história, muito disso é um pouco confuso. Professor Dan is more of a history
man than I am. O professor Dan vai falar ainda com mais propriedade com relação à história do que eu. But each of us needs to care about history because that's how God's purposes are manifested. Mas cada um de nós temos que sim levar em conta, se importar com a história, porque é assim que Deus foi se manifestando. So let me just remind you of a few key time periods and dates. Então deixa eu lembrar aqui sobre algumas datas chaves que aconteceram aí durante a história. I think this will be a reminder to you, nothing necessarily new. Eu creio que isso vai ser útil para a gente. Não é nada necessariamente novo, mas vai ser bom lembrar. So you have when God gives a king Saul, and then of course David, because Saul fails. There's a united empire, united monarchy. Então, quando Deus, por exemplo, coloca Saul e temos Davi, a gente sabe que Saul ele não conseguiu realmente reinar, mas ali temos a monarquia sendo colocada. That continues on through David and into Solomon's reign. E isso de Saul temos Davi e também dá continuidade até o reino de Salomão. And then, according to God's judgment upon Solomon, when Solomon dies, the kingdom splits. E aí, de acordo com o julgamento que Deus fez sobre Salomão, né, quando Salomão morre, o reino se divide. So that happens about 930 BC. E isso acontece mais ou menos aos 930 anos antes de Cristo. Okay, so from that point forward, we have a northern kingdom and a southern kingdom. E daquela época em diante, temos o reino do sul e o reino do norte. Okay. Various enemies come and go. Muitos inimigos vindo e indo. And there's a lot happening. E muita coisa acontecendo durante esse período. But one of the key points is when the country or the nation of Assyria rises to power. Mas uma coisa principal que aconteceu aí foi quando o reino da Síria sobe o poder. So that happens at about 745 BC. E isso acontece mais ou menos a 745 a.C. Okay. So there were prophets, as we'll see, there were Old Testament prophets already on the scene by that point. Naquele momento a gente já tinha os profetas, né, que faziam parte do cenário. Assyria, of course, the next key date related to Assyria is what? A Síria e a data chave que acontece depois do levante da Síria. Qual é a data? Que acontecimento vem logo depois da Síria? Destruction of the kingdom of the north. So, you may or may not remember the date on that, but Assyria destroys the northern tribes. Isso sim, a gente pode não ter a data específica, mas a Síria vem e destrói as tribos do norte. So around 745 Assyria becomes the first world power. Então em 745 a Síria se torna o primeiro poder mundial. And by 722, that's the key date, 722 they capture the northern tribes. E em 722 eles conquistam, né, as tribos do norte. Some of the prophets were carrying out their ministry around that time. E alguns dos profetas estavam desenvolvendo seu ministério durante aquela época. And they were warning the people of the north to repent and turn back to God. E eles estavam sim avisando, né, as pessoas lá do Reino do Norte para se arrependerem e se voltarem para Deus. So in some of the prophetic writings, when you hear or when you read the word Israel, em alguns dos escritos proféticos, quando você lê ou quando você ouve a palavra Israel, it's not referring to everyone, it's just referring to the north. Não está se referindo a todos, está se referindo aqui exatamente ao norte. But then during that time when the prophets refer to Judah, it's talking about the southern tribes. E durante aquela época, quando os profetas se referiam a Judá, eles estavam se referindo às tribos do sul. Okay, so 722 is key date. Então 722 é uma data chave. But no empire lasts forever. Mas sabemos que nenhum império dura para sempre. And so there was a period of confusion and empires in transition. Então houve aqui um período de muita confusão e uma transição entre impérios. But eventually Babylon conquers Assyria. E eventualmente a gente sabe que a Babilônia conquistou a Síria. And that happened in 612. E isso aconteceu em 612. And so Nebuchadnezzar is the king. Temos Nabucodonosor como rei.
and he launches several attacks on Jerusalem. E ele lança vários ataques contra Jerusalém. And by 586, Jerusalem falls. E em 586, Jerusalém cai. So we have the 722 BC in the north, 586 in the south. Então temos 722 lá no norte e 586. 586 no sul. Yes. But no empire lasts forever. Mas sabemos, nenhum império dura para sempre. While God's people are in exile in Judah, or in Babylon, Enquanto o povo de Deus estava no exílio lá na Babilônia, the Medo-Persian Empire takes over. o império Persia. persa And that's chega. about, yeah, that's about 550 BC. Isso é mais ou menos em 550. Okay. So those are, and then the Old Testament closes with Persia still in power. E o Antigo Testamento ele encerra, ele fecha ali com a Pérsia ainda no poder. So when we think about the prophets, we have prophets who are ministering prior to Assyria taking over the north. Então, quando a gente pensa nos profetas, a gente tem alguns profetas que estão em ação enquanto a Síria estava conquistando o norte, Yeah, so prior to and during. tanto antes como durante, né? We have other prophets that are prophesying leading up to the Babylonian captivity. E aí temos alguns profetas que estavam profetizando ali em direção ao cativeiro babilônico naquela época. And we have some prophets who are ministering during the captivity in Babylon. E tivemos alguns profetas que estavam profetizando durante o cativeiro mesmo babilônico. And even a few E mesmo alguns poucos who minister after they come back to the land. que estavam ministrando depois que eles voltaram para a terra. So as we go through the prophets, we'll try to put each prophet in his place. E enquanto a gente estiver passando pelos profetas, a gente vai colocar cada profeta no seu devido lugar. Okay. Any questions up to this point? Alguma pergunta até agora? Okay. So one of the things that I want to one point I'm trying to make here is that God is telling a story. Um ponto que eu quero deixar claro aqui é que Deus está contando uma história, A story of redemption across the era of history. história da redenção através da história, né, das eras. But that happens in real life history. Mas isso acontecia na vida real, na história da vida real naquela época. And the prophetic books are the place where we see those two come together. E os livros proféticos é onde a gente vê essas duas coisas se juntando, se unindo, acontecendo. The prophetic books are all wrapped up in history, Os livros proféticos estão todos empacotados, embalados dentro da história. but converging with that is also God's program and plan and Mas purposes. convergindo com tudo isso, está aqui o plano de Deus e a forma que ele atuava. And that's one of the things that makes the prophets very unique E isso é uma das coisas que fazem com que os profetas seja algo tão único and compelling. e algo também desafiador. Yeah, because we need to read then the prophets with certain lenses A gente tem que olhar para os profetas com algumas lentes especiais, to understand and appreciate the history as best we can, but also to see God's purposes. entender e compreender a história da melhor forma que possível, mas não esquecer dos propósitos de Deus. Okay. Let's take a 5-minute break. Vamos parar durante uns 5 minutinhos. And when we come back, we'll have a few moments to introduce ourselves. E aí eu queria que depois desses 5 minutinhos a gente gastasse alguns minutos nos apresentando. Okay, let's begin again. Ok, vamos começar de novo. And I'd like to give opportunity for brief introductions. Eu queria dar uma oportunidadezinha aqui para uma pequena apresentação. This is just for the sake of time, just be brief. This isn't your biography, your life biography. Então aqui só em função do tempo, né? Seja breve, não precisa dizer toda a sua biografia. But who would like to start? Quem gostaria de falar? Fala teu nome, de onde você vem. Specifically, your name, what church you're at, what type of ministry you're involved in. Nome, igreja, se você está envolvido em algum ministério.
Meu nome é Mateus, eu faço parte da Igreja Batista do Gramoré e eu lidero uma célula. Já iniciei no Ministério da Pregação lá na minha igreja local. Sou casado há 5 anos. E já fiz curso de pregação expositiva pela Charles Spurgeon. E já fui líder de jovens, já eu tenho uma pequena bagagem. So he's been like a leader, usually a leader in his local church. Okay. What, and his church is located where? It's in a neighborhood called Guamaré. Okay. It's like towards the airport, that area. Okay. It's a Baptist church. So married 5 years, children? Casado 5 anos, sem filhos? Sem filhos. Hã? Sem filhos. Yeah, no children. Okay. All right. Brother. Me chamo Rafael Costa, Rafael Costa. sou membro dessa igreja aqui, He's a member of this church. seminarista, trabalho com evangelismo, com ensino, Evangelism com jovens, with the youth. com grupos pequenos. Solteiro e aspiro ao ministério pastoral. Are you for online? Sim. Okay. Não, vou me apresentar. He's going to introduce himself first. Online ninguém, eu perguntei e ninguém falou ainda. Estou aguardando, He's waiting for people to answer. certo? Mas só para São Paulo, sou membro aqui dessa igreja há um bom tempo, 20 anos já. Sirvo a Deus aqui na área do ensino e, com a graça de Deus, me preparando para o pastorado. Casado e 2 filhos. Casado há 16 anos. 2 filhos. Meu nome é Celso Luiz Castro, sou capixaba, casado com uma curitibana, tenho 2 filhos, servimos ao Senhor na Igreja Cristã Evangélica, trabalho dos irmãos. Temos um projeto de plantação de igrejas no sertão. Quanto tempo já, Celso? Quanto tempo já plantando igrejas aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte há 26 anos. 27 anos aqui no Rio Grande do Norte. So, does he move around, or is he usually down in that area? Normalmente você está aqui no Rio Grande do Norte e também vai para alguns estados fora. Normalmente eu estou aqui Usually here in our só quando vou visitar a minha família, né, no Espírito Santo ou no Paraná, em Curitiba, que aí aproveito para ver irmãos, visitar igrejas, né? Ou então quando me convidam para algum ministério fora, né? Mas tenho dedicado mais o tempo aqui a assistência às congregações do sertão do Rio Grande do Norte e do Ceará. Yeah, so he's got some work also in the state of Ceará, which is up north. In what state is? I'm just Ours? curious. Espírito Santo. Espírito Santo is next to Rio, right next to Rio. Okay. So that's where he grew up. or Yes, started. his family, yes. He's from there. And Espírito Santo means Holy Spirit. That's the name of the state.
Evangelical Christian Church. Yes. Yes. It's a denomination. Oh, great. Obrigado. Tem uma aluna que está se apresentando também, Ivanilka, Ivanilka, I-V-A. casada, N-I-L-K. membro da igreja, membro da Assembleia de Deus em Pirangi e atua na área da educação cristã. E ela aproveita para mandar um abraço para o pastor Celso, colega de turma de pedagogia da UFRN. Ivanilka. Mais alguém online? Paulo. Mais um, Paulo. Douglas. Now we have Douglas. Douglas Pacheco, casado, pai de um filho, serve a Deus no Sertão Potiguar, na cidade de Cruzeta, tem 31 anos e, se Deus permitir, segunda-feira estará aqui conosco. West of Natal. He also wants to become a pastor. He will be with us potentially. Paulo, 16:31. ele tem quantos anos? Ele falou 31. Yeah, 31. Paulo, pergunta a Ivanilka se ela foi professora do Bereano. Pergunta aí. Okay. Great. Thank you, each of you. Obrigado cada de vocês. I am married, Eu sou casado, 23 years. 23 anos de casado. My wife's name is Jenny, Jenny é o nome da minha esposa. and we have 4 children, Temos 4 filhos, a son and 3 daughters. um filho e 3 filhas. I have pictures on my phone I can show you if you'd like. Tenho fotos da família no meu telefone, depois eu posso mostrar se você quiser. Our son will be 22 in November, 22 years old, Meu filho vai fazer 22 anos em novembro. and he's studying at university. Ele já está na universidade. My daughter is 20 years old. She's also in a different state at university. Minha filha já tem 20 anos, ela está no outro estado, numa outra universidade. We have our third child. Our daughter is in her final year of high school. E a minha terceira filha, né, no caso, está no último ano do ensino médio. And then our youngest is Elizabeth, and she is almost 12. E a minha mais nova é a Elizabeth, ela tem quase 12 anos já. Towards the end of this month, she turns 12, and I will be home like about 3 days before her birthday. Então, no final desse mês, ela vai fazer 12 anos e 3 dias antes do aniversário dela eu chego em casa. So she gave me permission to come to Brazil as long as I could get home for her birthday. Então ela permitiu que eu viesse para o Brasil desde que eu estivesse lá para o aniversário dela. I went to seminary when I was in my late 20s. Eu fui para o seminário quando eu estava nos meus 20 e poucos anos. And then towards the end of seminary, my wife and I just began to sense that God was calling us to be missionaries. E aí no final no seminário, eu e minha esposa nós entendemos que Deus estava nos chamando para sermos missionários. I have a big place in my heart for the local church. Eu tenho um amor muito grande no meu coração pela igreja local. I also believe God's give me the desire and the ability to teach. E também entendo que Deus me deu o desejo e essa habilidade para ensinar. And we also had a desire to reach the nations. E também tivemos um desejo de alcançar as nações. So all of that came together, and we felt God was leading us to a life of missions. E isso tudo se juntou e entendemos que no momento que Deus estava nos chamando para entrarmos no campo missionário. And I love the idea of local church training. E eu amo a ideia do treinamento da igreja local. So what you're doing here is wonderful. Então o que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. The Lord took us to Portugal, Lisbon, Portugal, for 5 years. Então eu passei 5 anos em Lisboa, Portugal. So I do know a little. I've learned Portuguese, but have lost much of it.
eu sei um pouco de português, mas já perdi muito do português que eu sabia. We had a few years transition, and then we also I was a missionary pastor in Ireland. E depois de Portugal tivemos um período de transição e eu fui para a Irlanda e fui um pastor missionário lá também. And our plan was to stay there and die there. E o nosso plano era ficar lá e morrer lá mesmo, na Irlanda. But God had other plans, and we could not get our visas renewed. Mas Deus tinha os outros planos e a gente não conseguiu renovar os nossos vistos. And so we returned stateside. E aí a gente colocou tudo isso de lado. And in the midst of that time of transition, the Lord led me to Training Leaders International. E aí no meio dessa transição toda que a gente estava passando, Deus me levou a trabalhar na TLI, que é Treinando Líderes Internacionais. And what I love about TLI is that I have opportunities like this. E o que eu amo sobre a TLI é que eu tenho oportunidades como essa. And if I can be used in some small way to encourage you, E se eu puder ser usado de alguma maneira, mesmo que seja pequena, para encorajar vocês, and if I can help all of us grow in a small way in our love for the Lord and our knowledge of Him, then it's worth it. e se eu puder fazer com que eu possa encorajar vocês para que esse amor que temos por Deus, e mesmo que seja de uma forma pequena, o que eu puder colaborar, isso já valeu a pena para mim. So God is good, and He often leads us in places we never would have imagined. Então Deus é muito bom e Ele com frequência nos leva para lugares que eu nunca imaginaria que estaria. So we walk by faith, amen? Então nós caminhamos pela fé, amém? All right, let's return to the world of prophets. Então vamos aqui voltar para o mundo dos profetas. How old are you? That's the question they're asking. someone online wants to know. What can we have any guesses? Dá para chutar aí, não? I'm 49. Tenho 49. 49. So my Hã? my oldest is almost 22, as I You look mentioned. So very young. thank you. Yes, it's a good thing. Isso é uma coisa boa. How many of you have heard a sermon series or maybe a teaching series on a prophetic book? Quantos de vocês já ouviram uma série de sermões ou uma série de ensinamentos nos livros proféticos? So not just one sermon, but actually like teaching through a book or preaching through a book. Não somente um sermão, mas a pregação através de todo o livro, através dos livros. Não, uma série, pode ser até só um livro, mas uma série de pregações sobre... Okay. Em 2017, aqui na igreja teve uma série no livro do profeta Abacuque. Habakkuk. In 2017 they had a series of sermons on good. that prophet, also Yes. in Haggai, also Haggai. a series of preaching on Haggai also. Good. Yeah, those are shorter books, so they're easier to preach through. Então são livros bem menores, né? Talvez mais fáceis ou mais rápidos de serem expostos. It is actually can be rare to hear a pastor preach through a prophetic book. Na verdade, às vezes é meio raro ver um pastor estar pregando em cima de um livro profético. And that's unfortunate, E isso é infelizmente, but it is understandable mas é compreensível. only in this sense that the prophetic books can be more difficult to understand and preach. No sentido de que a pregação, né, feita nos livros proféticos, de certa forma, são mais difíceis de ser desenvolvidas. So, for example, compared to a passage in the Gospels or a passage in Romans. Por exemplo, comparado a uma passagem nos Evangelhos, uma passagem no livro de Romanos. Pergunta. E se for no livro de... E se for no livro de Sofonias, Naum e Obadias, aí é mais raro ainda. Zephaniah and Nahum and Obadiah, they would be even very rare. Yeah, yeah. There are certain prophetic books, could we say, are a little easier than others. Tem alguns livros proféticos que são mais, até podemos dizer assim, um pouco mais fáceis do que outros de serem expostos. And it doesn't mean that
for example, Isaiah, being a faithful preacher doesn't mean you actually preach every single verse for 5 years through Isaiah. Sendo um pregador fiel, não quer dizer que você vai pregar cada versículo, por exemplo, do livro de Isaías. It is possible to handle the books in a broader way, but we can talk about that later. Podemos sim dividir em espaços maiores, podemos falar um pouco sobre isso mais tarde. But just for you to think about, what is your level of familiarity with the prophets? How, Mas- on a scale of 1 to 10, maybe where would you put yourself? Mas só para a gente entender um pouco o seu nível de familiaridade com os livros proféticos, né? Se for colocar de 1 a 10, por exemplo, entre 1 e 10, como você ranquearia você? Em que número você estaria do conhecimento dos livros proféticos? And there's no need to answer, just to think about. Só para você pensar, você não tem que responder. For example, if someone mentioned the book of Amos, would you have a general idea of what it's about, when Amos ministered, etc.? Então, por exemplo, se alguém chegasse para você e pedisse para você falar sobre o livro de Amós, você conseguiria descrever, falar sobre o livro de Amós? Como é que seria o seu conhecimento desse livro? And if you say, I have no idea, well, that's okay. That's what this class is for. E você pode dizer, rapaz, não tenho a menor ideia. Isso a gente entende. É uma das razões pela qual a gente para estudar. So another thing to think about Outra coisa para a gente pensar is to consider, what do I hope to gain from this class? é considerar o que é que eu espero ganhar no fato de estar aqui assistindo essas aulas. And that's something to think about beginning tonight and throughout the next days. E algo que eu gostaria que você estivesse pensando, começando hoje e durante os outros dias que a gente vai ter pela frente. Because sometimes we need to know what we're aiming for, what we hope to get, so that we can ask good questions, so that we can learn how to listen well, etc. Porque é bom a gente realmente pensar e desenvolver o pensamento com relação a esses estudos que vamos estar fazendo aqui, né? Como é que a gente vai poder falar sobre isso, aprender, ensinar e etc. Okay. Let's talk for a few minutes about why study the prophets. Falar um pouquinho sobre por que estudar os profetas. Why spend time studying these books? Por que gastar tempo estudando esses livros? So, in one sense, we can quickly answer the question with 2 Timothy 3:16 and 17. Então, de uma certa forma, nós podemos rapidamente responder essa pergunta citando 2 Timóteo 3, 16, 17. Okay. Does anyone know that by heart? Conhece decorado? 2 Timóteo 3, 16, 17. Por favor. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Esse é o verso 16. O verso 17 diz: para tornar o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Okay. Yeah. Very Ótimo, good. muito bom. So that's sort of the drop the bomb, no more questions asked. Esse é o tipo de resposta que assim, ó, você de uma vez só solta uma bomba e responde tudo de uma vez só, né? So why study the prophets? Because it's part of Scripture, and all of Scripture is breathed out by God and is profitable. Então por que estudar os profetas? Porque faz parte das Escrituras, são inspiradas por Deus e isso vai ser bom para mim. Which we could say the same thing about Old Testament genealogies as well. E também a gente poderia usar isso para falar sobre as genealogias do Antigo Testamento. But it doesn't necessarily mean everything is as easy to apply or particularly as beneficial in certain moments of life. Não quer dizer que tudo que a gente vai estudando vai ter uma aplicação mais direta ou vai ser benéfico, né, para a minha vida, o estudo que eu estiver fazendo. Maybe a better way to say it is that Scripture is profitable in different ways for us. Talvez uma melhor forma de falar é que as Escrituras elas vão ser boas para mim, vão ser rentáveis para mim, né, desde que eu esteja estudando. All right, let me give you a few other reasons though why we should study the prophets. Deixa eu dar mais algumas razões por que a gente deve estudar os profetas. Actually, before I do, I'd like to hear if you have any thoughts. If someone were to ask you that question, Na verdade, antes de continuar aqui, eu queria saber se você tem algum pensamento sobre isso. Se alguém fizesse essa pergunta a você.
Why study the prophets? Yeah, why study the prophets? Por que estudar os profetas? Someone, if you in a conversation on the street and you tell them what you're doing this week, and they say, why would you want to study the De prophets? repente você está numa conversa aí com alguém em algum lugar e você fala sobre o que você está fazendo aqui e a pessoa pergunta, pai, por que você vai estudar os profetas? São muitas as razões, né? How about just one? Só uma, diz uma pra gente. Aqui eu considero uma das que eu considero bastante importante. One of the most É important que- ones for me is A mensagem dos profetas ela é muito atual para a igreja. No sentido de nós nos voltarmos mais e mais para Deus. Um relacionamento mais sério com Deus. Thank you. It is amazing how books written 2,500, 3,000 years ago can be so timely. incrível como livros escritos aí há 2.500, 3.000 anos atrás podem ser tão atuais. Yeah, good. Any other thoughts? Mais algum pensamento? Why study the prophets? Por que estudar os profetas? O primeiro por ser palavra de Deus e toda porção da Escritura ela é útil para nos ensinar algo, né? E os profetas eles não estão excluídos disso. E com certeza existem lições dentro dos profetas em que a gente não encontra em outras porções das Escrituras. Okay. Thank you. Anyone online? Yeah. Okay, good. An example of how God's word is profitable. Exemplo de como é. Paulo, Anyone online? mais alguém online? Online não, mas é só tem um online aqui. Ivanilca. A fim de ampliar o conhecimento da revelação progressiva de Deus e para ser edificado pela mensagem neles contidos. Okay, good. Particularmente, concordo com tudo que foi dito, só colocaria mais um aspecto, que é o fato de que pelo profeta você consegue ver o fato histórico do ponto de vista de Deus. Então, por exemplo, um livro que não é profético, não está na porção das profecias, mas o livro dos reis, por exemplo, onde você vê os reis sendo julgados pelo ponto de vista de Deus. Apesar de serem reis que foram muito bem diplomaticamente, economicamente, politicamente, como Onri, Acabe, mas a palavra profética não foi um bom rei. Okay. Então, pelos profetas, a gente consegue ver digamos assim, o pano de fundo da história, o background da história, Yeah. o ponto de vista de Deus. Yeah, very good. It's like God opens up a window for us and lets us look in. É como se Deus abrisse uma janela e permitisse que a gente olhasse através daquela janela. We look in and see His perspective, His verdict on human behavior in His people in particular. A gente vê Deus mostrando para a gente, dando o seu veredito, né, em função do comportamento humano em particular. So we feel this sometimes. We watch the news, for example. Well, I won't give specifics, but we watch the news and we sometimes wonder, how should I think about this event?
Por exemplo, a gente às vezes está vendo o noticiário na TV e diz, o que é que eu deveria pensar sobre esse acontecimento? And so in the prophets we have answers, not to everything, but the things God wants to tell us. Então, nos profetas a gente tem respostas, não para tudo, mas para coisas que Deus quer nos dizer, nos comunicar. Okay, let me give you a few more. Deixa eu dar mais algumas. Just in terms of volume and space, the prophets take up about as much space as the New Testament. Então, em termos de volume e espaço, por exemplo, os profetas Occupy about the same. ocupam mais ou menos o mesmo espaço que existe dentro do Novo Testamento. So that's a good amount of space. Isso é uma grande quantidade de espaço. So if volume means anything, then the prophets are important. Então, se volume significa alguma coisa, então os profetas são importantes. Also, then third, the prophetic books provide a very important bridge between God's message in the Old Testament and what He's doing in the New Testament. Então, uma coisa importante também é que os profetas constroem uma ponte entre o que está acontecendo no Antigo Testamento com o que está acontecendo no Novo Testamento. So they point us forward to God's plan, His purposes, and how that will be experienced and realized in Christ. Então ele aponta, por exemplo, para os projetos de Deus e como é que isso vai se cumprir em Cristo. Okay, so we have things such as we have the covenants of the Old Testament, Davidic covenant. Temos, por exemplo, as alianças formadas no Antigo Testamento. And we know God's made promises of a future Davidic king. E a gente vê que Deus fez algumas promessas que foram que remetiam para o reino davídico. So we learned that back in 2 Samuel 7. A gente aprendeu sobre isso lá no capítulo 7 de 2 Samuel. But the prophets fill in more details. Mas os profetas, eles colocam ali mais detalhes Of what it will be like when the son of David reigns as king. de como seria quando o filho de Davi fosse reinar como rei. We are informed and our anticipations grow about the new covenant. Somos antecipados e temos um maior crescimento nas informações sobre a nova aliança, por exemplo. Or the coming Spirit, the Spirit who's to come. Ou sobre o Espírito que haveria de vir. Or the kingdom of God. Ou o reino de Deus. Or God blessing the world through the seed of Abraham. Ou Deus abençoando o mundo através da semente de Abraão. So the prophets provide a bridge for those Old Testament promises coming into the New Testament. Então os profetas, eles constroem uma ponte que vai fazer essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. I'll give you another reason to study the prophets. Outra razão para estudar os profetas. The New Testament frequently quotes Old Testament prophetic writings. Sabemos que o Novo Testamento com frequência faz citação às mensagens dos profetas do Antigo Testamento. So I did not count myself, but I read that Isaiah is quoted or referenced, alluded to, over 50 times. Por exemplo, não foi eu que contei, mas li que, por exemplo, no livro de Isaías, mais de 50 citações são feitas. So it doesn't mean that you can't understand it if you read the New Testament. I'm sorry, it doesn't mean that if you read a quote in the New Testament, não quer dizer que se você lê uma citação no Novo Testamento, that you can't understand it without reading the book of Isaiah. Que você possa não entender sem ler o livro de Isaías. But it sure helps to know the context. Mas com certeza ajuda a compreender o contexto. For example, if Jesus remembers, the Pharisees ask him for a sign. Então, por exemplo, Jesus lembra lá os fariseus pedindo por um sinal, for a sign. Yeah, for a sign of his authority. Para um sinal, que ele demonstrasse um sinal de sua autoridade. And Jesus says, I'm not going to give you a sign except for the sign of Jonah. Jesus diz, eu não vou dar um sinal a vocês, a não ser o sinal de Jonas. So, if you had no familiarity with the Old Testament, you wouldn't really know what Jesus is referring to. Então, se você não tivesse nenhuma ideia sobre o Antigo Testamento, você não saberia sobre o que é que Jesus estaria falando. In John 15, Jesus calls himself the vine. I am the vine. Em João 15, por exemplo, Jesus diz, né, eu sou a videira. And we are the branches. E nós somos os ramos.
And you can understand that just by hearing the words in John 15. E você pode compreender apenas ouvindo as palavras ali em João 15. But it helps to know that Jesus is actually drawing from Isaiah chapter 5 and Isaiah chapter 27. Mas é importante que ali nos ajuda a perceber que Jesus está falando sobre Isaías capítulo 5 e Isaías chapter 27. So Israel was also the vine, Então Israel também era a vinha and they failed miserably. e eles falharam de forma miserável. Jesus shows up and says, I am the true vine. E Jesus aparece e diz assim, eu sou a videira verdadeira. So again, these are just connections that the prophets make for us. Então, mais uma vez aqui, são conexões que os profetas fazem para a gente. Another one, when the disciples ask him, why do you teach in parables? Outra coisa, por exemplo, quando os discípulos perguntam a Jesus, por que você ensina em parábolas? Jesus quotes from Isaiah chapter 6. Agora Jesus faz uma citação de Isaías capítulo 6. So, again, the New Testament frequently references back to the prophets. Mais uma vez, o Novo Testamento frequentemente está fazendo referência aos profetas. Two more reasons. Duas outras razões. The prophets tell us much about God and humanity. Os profetas nos falam muito sobre Deus e sobre a humanidade. I think this has already been mentioned. Isso já foi mencionado aqui. But we learn who God is, Aprendemos, por exemplo, quem Deus é, how he acts, como é que ele age, how he responds to sin, como é que ele reage, como ele responde com relação ao pecado, how he upholds his covenant promises. como é que ele faz valer as promessas de sua aliança. What about God's patience? E que tal a paciência de Deus, por exemplo, What about his swift judgment? com relação ao seu julgamento. So there's much we learn about God. Então, muita coisa que a gente aprende sobre Deus. And we can learn about ourselves because we see ourselves in the people of Israel. E a gente pode também aprender sobre nós mesmos, porque nós nos vemos dentro do povo de Israel. Okay. Last point. I think he's got one comment. A literatura profética é tão rica que até a questão do mal podemos ver nela, como por exemplo no livro de Abacuque. Questão do Mal. Yeah, there are many theological themes that come to life in the prophets. Muitos temas teológicos é como se ganhassem vida diante dos profetas. The last thing I'll point out is this. A última coisa que eu quero mencionar é a seguinte: The prophets point to os Jesus. profetas eles apontam para Jesus. Very important verse in Luke 24. Um versículo muito importante em Lucas 24. Luke 24 verse 27. Lucas 24, versículo 27. We can actually start in 25. So 25 through 27. Começando do 25. Lucas 24, 25 diz assim: Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Okay. So Jesus is telling these two men Então Jesus está falando para esses dois homens aqui that if you read the Old Testament correctly, Que you'll se- see me. que se você lê o Antigo Testamento de forma correta, você vai me ver lá. Now, it doesn't mean that every verse in the Old Testament is actually talking about Jesus. Não quer dizer que cada versículo do Antigo Testamento vai estar, na verdade, falando sobre Jesus. And you won't find Jesus in the Old Testament, of course, because he wasn't born until. E você não vai encontrar Jesus no Antigo Testamento, é claro, porque ele não nasceu até o Novo Testamento. But he's giving us a pair of lenses with which to read the Old Testament. Mas ele está dando para a gente um par de lentes que vai nos ajudar a fazer a leitura do Antigo Testamento. The various ways that the Old Testament, through its promises and through its ordinances, show that Christ is coming. A todas as ordenanças, as formas que são colocadas para a gente de que Cristo haveria de vir. So again, we think of the covenants. Então, mais uma vez, a gente pensa nas alianças. We think of the sacrificial system. Pensamos no sistema de sacrifício, sistema sacrificial. We think of the Old Testament temple.
Pensamos no templo do Antigo Testamento. And Jesus in the New Testament says, I am the temple. I am the way that you have access to God. E Jesus no Novo Testamento diz assim: eu sou o templo, eu sou a forma que você pode ter acesso a Deus. Old Testament high priests. Temos aí o sumo sacerdote no Antigo Testamento. We see kingship with David. Vemos o reinado, né, com Davi. So there's all these ways in which the Old Testament builds for us an expectation and an anticipation for Christ. Então a gente vê todas as expectativas, toda a forma antecipada que nos levava em direção a Cristo. And the prophets play their part in that. E os profetas fazem o seu papel, eles desempenham o seu papel nesse ponto. Okay. All right. We are going to take a short break, and then we're going to enter into a new section. Vamos dar mais uma paradinha e a gente vai dar início a uma nova parte aqui. So in our last hour of class, we want to consider who were the prophets. Então, na nossa última parte da aula de hoje, a gente quer que você considere com relação a quem eram os profetas. And what is a prophet? E também o que é ser um profeta. So who are the people that were prophets, and then what actually is the office of a prophet? Então, quem eram as pessoas que foram os profetas e, na verdade, o que era esse ofício de ser profeta? And if we have time, we'll start to talk about the actual message of the E prophets. se der tempo, a gente ainda vai falar um pouquinho, na verdade, sobre a mensagem do profeta em si. So that's what's coming after the break, but let's take 10 minutes. Então, and vamos dar uma paradinha de relax. 10 minutos e a gente volta. Let's begin now with our section on who were the prophets. Who were they? Então, vamos pensar um pouquinho agora nessa etapa agora. Quem eram os profetas? So when you hear the word prophet, Então, quando você ouve a palavra profeta, what are some names that come to mind? que nomes vêm à sua mente? Isaiah, Daniel, Elijah, Habakkuk, Nahum, Jonas. Okay. How about some others? So those were mostly books of the Bible. Esses aí, na maioria, são livros da Bíblia. Elijah, Joshua, Nathan, Samuel, Samuel, Abraham, okay. David. Did anyone say Moses? Alguém falou Moisés? Moses. Okay. John the Baptist. Okay. So if I had a quadro branco, a whiteboard, we could write the names of the prophets. Se tivesse um quadro aqui, eu ia colocar o nome desses profetas. That would be interesting to begin to see how many we could come up with. E seria interessante a gente perceber quantos a gente poderia colocar aqui num quadro, né? Most of us don't realize how many prophets are in the Bible. A maioria de nós não se dá conta de quantos profetas tem na Bíblia. Now, even as we reflect on some of the names that were mentioned, Mesmo quando a gente reflete um pouco sobre alguns dos nomes que a gente mencionou, we understand that not every prophet wrote. a gente compreende que nem todo profeta escreveu. And so one of the divisions of prophets would be what we call literary prophets. Então, uma das divisões que a gente vê aqui nos profetas é o que a gente chama de profetas literários. Okay, so literary prophets, those who wrote, and then those who did not write. Então, a gente tem os literários, aqueles que escreveram, e temos aqueles que não escreveram. So, give me probably what are the two best examples of non-literary prophets? Então, me dê dois exemplos, bons exemplos, de profetas que não escreveram. Okay, Elijah. Elijah Yeah. Elisha. Yeah, those are the Yeah. two most well-known prophets who did not write. São os dois, talvez, mais conhecidos profetas que não escreveram. And then, of course, we have the writings of those prophets who did write. E a gente, é claro, tem aqui na Bíblia os escritos dos profetas que escreveram. But we also have another category of prophets, Mas a gente também tem outra categoria de profetas, those who were never named,
alguns que nunca foram citados, and then those who were named but we just forget about them. e outros que foram citados, a gente tem o nome deles, mas a gente esquece deles, a gente não lembra deles. For example, Gad, Por exemplo, Gade, Micaiah, Micaías, Ahijah, don't know. Ido. Yeah, just names that you were not familiar with. Nomes que a gente não é familiarizado. So one source that I read said that there are at least 55 unnamed prophets in the Old Testament. Então, é uma das fontes que eu olhei, a gente tem mais ou menos 55 desses profetas que não foram. I think I said that backwards, so let's start over. There are approximately 55 prophets who are named in the Old Testament. Não, na fonte que eu fui ver, na verdade, 55 profetas, esses a gente tem o nome deles. Beyond those 55, there are literally hundreds of unnamed prophets. E além desses 55, na verdade, a gente tem centenas de que não são mencionados. For example, Por exemplo, 1 Samuel chapter 10, capítulo 10 de 1 Samuel, verse 5. versículo 5. This is Samuel talking to Saul before he becomes king. Tem aqui Samuel falando com Saul antes dele se tornar rei. So what does it say there? O que é que diz aí? Então você seguirá para Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas e estarão profetizando. So we don't have their names and we may have various questions, Então a gente não tem o nome deles, a gente pode ter um monte de pergunta aqui, but we read here that they exist. mas a gente lê aqui que eles existiram. How about 1 Kings chapter 18? Por exemplo, o capítulo 18 de 1 Reis. 1 Kings 18 verse 13. 1 Reis 18, versículo 13. This is a verse about Jezebel Versículo aqui sobre Jezabel. and Elijah is speaking. E aqui temos Elias falando, né, dizendo: por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? Okay. So we have verses like this in the Old Testament that refer to prophets that we just don't know their names. A gente tem versículos desse tipo aqui que se referem a profetas que a gente não sabe o nome deles. 1 Kings chapter 22 mentions hundreds of prophets. Então, por exemplo, 1 Reis capítulo 22 menciona centenas de profetas. All right, so we are familiar with those that the Old Testament provides. Então a gente conhece aqui esses que o Antigo Testamento nos mostra. And then we also recognize the Old Testament alludes to others. E a gente vê aqui que o Antigo Testamento nos leva e nos mostra a outros além desses. Okay, let's talk about broad time periods or eras. Vamos pensar agora de uma forma mais ampla, né, sobre períodos do tempo e sobre eras. And I already mentioned this briefly, but we'll come back to it now. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero voltar para isso agora. Scholars like to divide up the periods of the prophets. Então, estudiosos, eles gostam de dividir esses períodos dos profetas. That's what scholars like to do. É o que os estudiosos gostam de fazer. So they talk about pre-monarchy prophets. Eles falam aqui sobre profetas pré-monarquia. Okay, so the title is just like it sounds. O título é dessa forma mesmo, profetas pré-monárquicos. All right, so can you think of examples of pre-monarchy prophets? Me fala aí um exemplo de profeta pré-monarquia. Abraham. So
Abraham, Genesis 20, verse 7, Gênesis 20, capítulo 20, versículo 7, refers to Abraham as a prophet. fala sobre Abraão como um profeta. Moisés, ok. Deuteronômio 18, 15. Samuel. Samuel é Samuel's interesting. He bridges the time period. That's exactly what Yeah. I was saying. Samuel é interessante, ele está bem aí nessa transição, né? Fazendo uma ponte nesse período. So he's both. Ele é ambos. Yeah, he's saying that Samuel starts like a school of prophets. Yeah. Yes. So let me give you a few others pre-monarchy. Alguns pré-monárquicos. Aaron, Arão, Exodus 7, verse 1. Êxodo 7, 1. Miriam Miriam, is called a prophetess. a profetisa, né? Exodus 15, 20. Êxodo 15, 20. And then Deborah in Judges, Temos lá Débora, né? No livro de Juízes, chapter 4, verse 4. capítulo 4, versículo 4. All right, so we have the pre-monarchy prophets. Then we have Samuel, who was a prophet prior to the monarchy. A gente tem aqui os profetas pré-monárquicos, e aí a gente chega diante de Samuel, que era um profeta pré-monárquico, But then continued on into the monarchy. mas ele continua dentro da monarquia. So the next period is again, scholars call it pre-classical prophets. E aí o próximo grupo que a gente tem aqui, mais uma vez, os estudiosos chamam de Pre-classical? profetas pré-clássicos. The title is not terribly important, but O título não é a coisa mais importante aqui, but tá? the pre-classical prophets would be from during the time of David, Saul, Mas esses profetas pré-clássicos, eles estavam ali durante o tempo de Davi, o tempo de Saul, o tempo de Davi, up until the time when the classical prophets emerged. até chegar diante dos profetas que a gente chama de profetas clássicos. So let me give you some of those names. Deixa eu dar alguns nomes aqui. We've already mentioned Samuel. Já mencionamos Samuel, We have Nathan, temos Natã, Gad, Gade, Elijah, Elias, Yeah. Eliseu, Micaiah. Micael, Okay, so and then ou Micaías. anonymous prophets. E Many. temos aí os profetas anônimos. Okay, so that's what we call pre-classical. Isso que a gente chama de pré-clássicos. Then we have the classical prophets, Então a gente chega diante dos profetas clássicos. and this category would be the prophets that we're familiar with. E essa categoria nos remete aos profetas que nós estamos familiarizados, com os quais estamos familiarizados. Isaiah through the end of the Old Testament. De Isaías até o final do Antigo Testamento. Okay, so the what we call the major prophets and then the minor prophets. O que a gente chama de profetas maiores e profetas menores. Okay, so maybe one important idea in all of this Então, talvez uma ideia importante diante de tudo isso is to remember that prophets ministered at different points in biblical history. é lembrar que os profetas eles ministravam em diferentes pontos da história bíblica. And what we think of as prophets, Então, quando a gente pensa neles como profetas, Habakkuk, Isaiah, por exemplo, Abacuque, Oséias, Isaías, are actually at the end of all that came before. Oséias, então, na verdade é como se estivesse lá no final, né, de tudo que aconteceu. Okay. All right. So that's some information on who constitutes the prophets. Então, essas são algumas informações de quem constitui os profetas. Now let's consider what is a prophet. Então, vamos considerar agora o que é ser um profeta. Can we go back just for a moment? There was one thing I forgot to mention. Eu queria falar uma coisa antes de entrar nesse ponto. The role of a prophet in those time periods
was slightly different. O papel do profeta nesses tempos aqui, nesses períodos que a gente viu, era um pouquinho diferente um do outro. For example, in the pre-monarchy, like Moses, for example, Por exemplo, Moisés, no período pré-monárquico, the prophet's role was more of a leader of the people. então o papel do profeta atuava mais como um líder do povo, So, like national leadership, como uma spiritual liderança oversight, nacional, uma liderança espiritual. and even acting as a judge. E até agindo Legal como matters. juiz, né, diante de problemas legais. Okay, in the classical or the pre-classical period, E aí no período pré-clássico, you have, so like in the time of Elijah and por Elisha, exemplo, na época de Elias, na época de Eliseu, the prophets often functioned, they related frequently to the king. os profetas aqui eles se relacionavam, eram relacionados frequentemente com o rei. And it wasn't always good. Sometimes they were confronting the king. Normalmente não era sempre que era coisa boa. Muitas vezes eles estavam confrontando o rei. So you have, remember Elijah and Ahab. Você lembra, por exemplo, Elias e Acabe? Okay, so the prophets often were more on the scene of the royal court. Então a gente tinha aqui os profetas atuando mais no cenário, né, da corte, no cenário do rei. And they could pronounce blessing or they could announce a curse. Eles poderiam abençoar, mas também poderiam amaldiçoar. And if the king was wise, he would consult the prophets. E se o rei fosse um rei sábio, ele iria consultar os profetas. But the biblical prophets would not just give the king the answer that he wanted. Mas os profetas bíblicos não davam muitas vezes a resposta que os reis queriam. They were constrained to give the word of the Lord, whether it was good news or bad news. Eles eram constrangidos a assim responder dando a palavra do Senhor, se fosse coisa boa ou coisa ruim. So if you're a king who is not following the Lord, Então, se você fosse um rei e não estivesse seguindo o Senhor, and if you don't like the prophet's message, what do you do? e se você não gosta da mensagem do profeta, o que é que você faria? Kill him. Yeah, you can, yes, Você poderia matar, sim, é verdade. but Arrest. yep. You can also do this. Você também podia fazer o seguinte: You can gather for yourself your own prophets, você poderia trazer para você os seus próprios profetas, people who will tell you what you want to hear. pessoas que diriam para você aquilo que você quer ouvir. And so we find that in the Old Testament, the book of Jeremiah, for example. No livro de Jeremias, por exemplo, a gente encontra isso. So if you're the king, it's not difficult to find people, even prophets, who will tell you what you want to hear. Se você é o rei, não seria difícil você encontrar pessoas, até mesmo profetas, para dizer a você o que você queria ouvir. All right. So again, time of Moses, pre-classical, the prophets were often more national leaders. Então, mais uma vez, tempo de Moisés, pré-clássicos, os profetas eram normalmente líderes nacionais. Pre-classical time of Elijah, they were more advisors and messengers to the king. Então, pré-clássicos, tempo daqui de Elias, eles atuavam mais como conselheiros, né, do rei. All right, then in Advertir os the reis. classical period, biblical prophets that we know, Então, a gente chega aqui no período clássico, ou os profetas bíblicos, como a gente conhece. it would be both the king and the people. Seria aqui o rei e o povo. So that's why Ezekiel pronounces messages to the people. Por isso, por exemplo, que Ezequiel ele falava, né, as palavras diretamente para o povo. Or Haggai, for example. Ou Ageu, por exemplo. But they also interact with the kings. Mas eles também interagiam com os reis. Okay, so that's another, when we think of the time periods, just remember that the prophet's role changed a bit. Então, here and there. eu quero só que você lembre que durante todo esse período, nessa mudança de tempo e tudo, os profetas mudavam a sua atuação. Okay, but there were distinct elements that still made them prophets. Mas haviam elementos distintos que ainda faziam com que eles fossem profetas. Okay. We do need to remember there were also this category of prophets called false prophets.
Também tínhamos, né? Quero que você lembre os profetas numa categoria que nós chamávamos de falsos profetas. There were prophets of other nations. Eram profetas de outras nações. So Israel was not the only nation who had prophets. Então lembra bem, Israel não era só a única nação que tinha profetas. So, for example, Jeremiah gives a message to the people of the surrounding nations. Então, por exemplo, Jeremias trouxe uma mensagem, né, para as pessoas, os povos que estavam ao redor de Israel, Like Edom and Moab, Phoenicia. como a Fenícia, a Moabe. Okay. And he tells them to not listen to your prophets. E ele falava para eles, olha, não ouçam os seus profetas. Don't rebel against Babylon because they're going to crush you. Ó, não se rebelem contra a Babilônia, porque eles vão acabar com vocês. All right. But it leads us to this category in the Old Testament. There were not just biblical prophets, but there were false prophets. Então nos leva para essa categoria de profetas, né? Não era só profetas bíblicos, mas sim profetas falsos. And I'd like you to turn to Jeremiah 23. Então quero que você vá para Jeremias 23. And we're going to have a little a task here. E a gente tem uma pequena tarefa aqui. So I want you to take time to look over Jeremiah 23, Queria que você gastasse um tempinho agora olhando Jeremias capítulo 23, these verses. de 11 a 26. Jeremias 23, de 11 a 26. And write down some of the characteristics or descriptions of the false prophets. E que escrevesse aí, por favor, algumas das características, né, desses falsos profetas. Jeremias 23, de 11 a 26. So we want to identify the descriptions and characteristics of the false prophets. Então identifica para mim aí, por favor, escreva aí características desses falsos profetas. For example, verse 11. Por exemplo, no versículo 11. It says that they're ungodly. Por exemplo, diz aqui no versículo 11, 23, 11? Oh, ok. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. A palavra que eu tenho aqui, contaminados, é uma característica dos falsos profetas, né? So if you look through the other verses, you'll find similar descriptions. Então você, olhando aí os outros versículos, vai encontrar algumas outras descrições. Por favor, anote. Okay, let's discuss this. Vamos dar uma olhadinha então? What are give me two characteristics that you found? Me dá duas características que você How encontrou. does God through Jeremiah describe false prophets? Como é que Deus, através de Jeremias, descrevia o falso profeta? Duas que me chamam bastante atenção é que eles desprezavam a palavra de Deus, né? Fica claro no versículo 18. Okay. Desprezavam a palavra de Deus, no versículo 18. Qual é o outro? What was No 14, tem uma lista enorme, né? Mas dizem que eles eram piores que o povo de Sodoma e Gomorra. Okay. And he mentions, both Sodom and Gomorrah, and they're worse. Okay? Mais alguém? Aqui no versículo 11, que é onde tem a primeira característica, é que eles eram profanos. E uma outra característica que está na maior parte do texto é que eles eram mentirosos. Era o quê? Mentirosos, está na maior parte do texto. Okay. Corroborando aí com o que Rafael falou, 16, ele é uma característica muito forte do falso profeta. Falam da visão do seu próprio coração. Okay. O
26 também fala disso. Inventam sonhos, no 26 fala. Yeah, yeah. Profetizam mentiras. Okay. No 14 diz que eles andam em falsidade, cometem adultérios. O 15 são impiedosos. Né? Douglas coloca aqui no YouTube, eles falam em loucura e falsidade. Qual versículo? Não, não coloca versículo não, só coloca no YouTube aqui, loucura e falsidade. 25 dizem mentiras. Okay. Né? Yes, good. 17 também. No, anything online there, Paulo? Ivanilca coloca aqui, estão contaminados com a maldade, no versículo 11. São loucos e induzem ao erro, versículo 13. Cometem pecados de adultério, falsidade, maldade, versículo 14. Versículo 16, eles mentem. Versículo 17, não são submissos ao Senhor. Okay. Yeah. These are severe statements, aren't they? São afirmações bastante severas aqui, né, que a gente vê. Yeah. And notice verse 13 that the false prophets lead people astray. They lead Israel astray. E aí você vê no versículo 13, né? Eles fizeram com que o povo de Israel andasse errante. I noticed in verses 16 and 17 that they give a false hope to the people. No versículo 16 e 17, eles dão uma falsa esperança ao povo. They say there's going to be peace when God has said He's going to bring judgment. Eles dizem, vai haver paz quando Deus estava dizendo que haveria julgamento. It's interesting as well if you look through these verses what God says. É interessante também perceber que quando você olha nesses versículos, o que Deus dizia. Like in verse 28 and following. Por exemplo, no versículo 28 em diante. It says in verse 30 He's against them. No versículo 30 ele diz que ele é contra eles. So if we had time, I would let you look these verses up too. Se tivéssemos tempo, eu queria que vocês olhassem esses versículos também. Could someone read verse 32? Alguém pode ler o versículo 32? Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Amém. That's a strong statement. It reveals much. É uma declaração aqui muito forte e revela muito, né, do que estava acontecendo. Essa questão que a gente está vendo acerca dos falsos profetas mostram o quanto essa literatura é atual. Today, yes. Porque pessoas hoje falando em nome de Deus dessa forma está assim. Because people that talk in God's name today, this is like in Portuguese, that means we have many. Yeah. No começo do ano, um famoso pastor aqui do Brasil falou que a Bíblia era um livro que deveria ser atualizado, que não é suficiente. Okay. E meses depois, eu ouvi o mesmo pastor Okay, I think I'm getting most of it. dizer em um podcast Yeah. que o que ele fez foi um ato profético. When he said that, God told him. Yeah. So one of the reasons I had us do this exercise is to reveal how much this speaks to today. Uma das razões pela qual eu faço esse exercício para revelar como isso fala para a gente hoje.
the story that our brother just gave Essa história que o nosso irmão acabou de dizer para a gente, is repeated hundreds of times around the world, é repetida centenas de vezes ao redor do mundo. thousands of times. Mas milhares de vezes ao redor do mundo. When we have staff members of TLI go to Africa or Asia, this gets repeated over and over. When we have TLI teachers go to other parts of the world. A gente, quando tem professores da TLI, né, que viajam pelo mundo inteiro, escuta esse mesmo tipo de assunto, mesmo tipo de história sendo falado no mundo inteiro. And I think there are direct parallels between Jeremiah's day and our day. E eu entendo que há um paralelo aqui dos dias de Jeremias, na verdade, com os dias de hoje. So we have this description of the false prophets, but then we have these declarations from God. A gente tem essa descrição dos falsos profetas e a gente tem aqui as declarações que o próprio Deus faz. Verse 30, 31, 32, he says he's against them. Por exemplo, os versículos 30, 31 e 32, ele diz que ele é contra eles. Verse 32, he did not send them. E versículo 32, por exemplo, ele diz, eu não os enviei. Verse 39, he will cast them away from his presence. E no versículo 39, ele diz assim, olha, eu vou lançar vocês fora da minha presença. Which reminds me of Jesus' words in Matthew 7. E o que me faz lembrar das palavras de Jesus em Mateus 7. Lord, Lord, didn't we prophesy in your name and do many miracles? Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome e não fizemos tantos milagres? Verse 40, God will bring them to everlasting shame. E aí o versículo 40, Deus os colocará numa vergonha que durará para sempre. We could have a class just on this idea. A gente poderia ter uma aula só nessa ideia. In 1 John 4, 1 João capítulo 4, por exemplo, we read this, 4:1. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. And then 2 Peter chapter 2. E aí a gente vai para 2 Pedro, capítulo 2. Would you mind reading just Which one? 1 through 3? 1 Pedro capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 diz, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. So Peter is just getting started. He spends the rest of the chapter doing the same thing. E aí Pedro só começou aqui no início desse capítulo, mas ele faz o capítulo inteiro, ele vai falando sobre esse tipo de assunto. Same thing in the book of Jude. Mesma coisa lá no livro de Judas. Yeah, Judas. Yeah. So the New Testament picks up on these themes from the Old Testament about false prophets. Então, no Novo Testamento, ele pega aqui, né, esses temas lá do Antigo Testamento sobre os falsos profetas. Okay, we'll have to leave that for now. A gente vai deixar isso por enquanto. And in the remaining time we have, let's talk about what is a prophet. E no pouquinho de tempo que a gente ainda tem, eu quero falar aqui sobre o que é um profeta. So let's imagine that you go out to the feira where there's a crowd of people. Então imagine que você vai para a feira onde tem um monte de gente. And how do you think the average person might define prophet? Como é que você acha que a pessoa comum vai definir o que é um profeta? Alguém que fala do futuro. Someone that talks about the future. Okay, yep. Any other ideas? Mais alguma? How the common person understands the prophet? Como é que uma pessoa comum ela compreende? Mais alguma ideia o que é ser um profeta? Sometimes people think of prophet as a social reformer. Muitas vezes as pessoas pensam o profeta como sendo um reformador social.
So in the United States, for example, Martin Luther King Jr., Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve o Martin Luther King Jr., who fought for civil rights. que lutou pelos direitos civis. So sometimes, and in fact, he had a nickname, the Prophet. E algumas vezes, na verdade, ele tinha um apelido, o profeta. Historically, some have viewed prophets as only those who give information about the coming Messiah. Na verdade, os profetas eram tidos como aqueles que traziam informações sobre o Messias que havia de vir. So in the early church, some of the early church writers Então, alguns dos escritores, né, da igreja primitiva interpreted just about everything the prophets said as directly talking about Jesus. interpretavam qualquer coisa que os profetas dissessem como se estivesse falando diretamente sobre Jesus. But in reality, scholars today recognize that less than 2% or so of the content actually is what we would think of as messianic. Na verdade, os estudiosos hoje entendem que menos de 2% do que foi dito pelos profetas, na verdade, era algo que chamamos de messiânico, que fala sobre o So like Messias. Isaiah 7:14 about the virgin conceiving and bearing a son. Por exemplo, Isaías 7,14, sobre a virgem que haveria de Or ter um filho. chapter 9 of Isaiah that a son will be given and the government will be upon his shoulders. Então, como o capítulo 9 de Isaías, né, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros. So those are clearly prophecies about Messiah, but they represent a small percentage. Então, claramente aqui era uma mensagem sobre o Messias, mas representa apenas uma pequena porcentagem. Okay. So yeah, most people think of a prophet probably as someone who tells the future. A maioria das pessoas, muita gente, né, pensa no profeta como alguém que pode falar sobre o futuro. Which makes them no different than, well, we would say fortune teller. E o que não faz muita diferença, como se fosse um adivinho, né, alguém que vai ler a sorte para a gente. But this is not the biblical Old Testament prophet. Mas esse não é o profeta do Antigo Testamento bíblico, né? So, to be honest, Sendo honesto com vocês, defining prophet can be difficult. definir o que é um profeta pode ser algo bem difícil. Because if we define it too narrowly, Porque se a gente definir de forma muito estreita, with too much detail, com muitos detalhes, then our definition won't apply to all the prophets. as nossas definições não vão conseguir ser aplicadas para todos os profetas. So, like, we might end up leaving out Moses or Por someone, exemplo, a gente pode Samuel. de repente deixar Moisés de fora ou Samuel de fora. But if we define prophet too broadly, Mas também se a gente definir o que é um profeta de uma forma muito aberta, then it applies to people who were not prophets. It's just too broad. pode ser aplicado até a pessoas que não são profetas, na verdade. So in terms of the word itself, the Então, etymology, em termos da etimologia, né, da palavra em si, the Greek word prophet just means for and to speak. So pro is for and então a palavra no grego, né, nesse original, To speak é falar para, ou falar sobre, or on behalf of. ou trazendo a palavra que alguém falou para você dizer para outra pessoa. So in other words, the prophet is one who speaks for another, namely God. Então, em outras palavras, o profeta é aquele que fala por outro, né? Aqui na verdade fala por Deus. And that's good. That's a good definition as so far as it goes. Então, e na verdade isso é uma definição boa, né? Quando a gente olha dessa maneira. But it doesn't capture everything about a prophet. Mas também não captura tudo sobre o que é um profeta. So in other words, if a prophet is just someone who speaks for God, Em outras palavras, se um profeta for apenas alguém que fala por Deus, then any believer who opens his or her mouth is a prophet. então qualquer crente que abre sua boca, ele é um profeta. And so that, again, it's too broad of a Então, definition. mais uma vez, é uma definição muito ampla. So I'm going to not give a definition of prophet, Eu não vou aqui dar uma definição do que é ser um profeta, at least not right now. pelo menos não agora, Not to frustrate you, não para frustrar você, but we can instead begin to paint a picture
of what a prophet is, Mas em vez disso, a gente vai tentar desenhar uma figura do que é ser um profeta. or a mosaic, or put in Ou the pieces of the montar puzzle. tipo um mosaico, né, do que é ser um profeta. And by the end of that time, hopefully we'll have a picture or a mosaic of what a prophet is. E no final, né, dessa montagem, a gente de repente vai ter uma foto, uma fotografia do que é um profeta. And that might be more profitable than a simple definition. E talvez isso seja mais útil, né, mais lucrativo do que uma definição simples. Let's talk about terminology, and then we can Vamos falar um pouco sobre terminologia e aí a gente pode já encerrar. we'll finish with that. Okay, so in the Old Testament we have 3 terms that refer to a prophet. Então, no Antigo Testamento a gente tem 3 termos que se referem ao que é ser um profeta. The first is the word seer, A primeira é o que chamamos de aquele que vê, o vidente. I don't know what that word is in Portuguese. Yeah, I got it. Okay. So the seer was a very old word that was used. Essa palavra vidente era uma palavra bem antiga que era usada, Okay. But the most common word was prophet, mas a palavra mais comum seria profeta, or the Hebrew word is nabi. e a palavra em hebraico seria navi. And a prophet was one who was called to speak for God. E o profeta era aquele que era chamado para falar em nome de Deus. So we have seer and then prophet. Então a gente tem aqui o vidente, a gente também tem a palavra profeta. And then we have a third, not as common. A gente tem aqui também um terceiro termo, não tão comum. Any ideas? Você lembra mais ou menos o que é? It's actually 3 words. Na verdade, é um termo, com 3 palavras. A gente tinha vidente, profeta e tinha uma outra que era um termozinho com 3 palavras, em In português Hebrew, também. 2 words, in Portuguese, 3. Não. So says the Lord. Não é essa. Aí seriam 4. Homem de Deus, man of God. O homem de Deus, né? Homem Man de of Deus. In Hebrew, it's Ish Elohim. E em hebraico seria Ish Elohim. So it's a God's man. É o homem de Deus, né? Yep. So it's Moses is called the man of God in 1 Chronicles Então, 23. em Crônicas, Moisés é chamado do homem de Deus. David is called the man of God in Nehemiah 12. Davi é chamado de homem de Deus em Neemias 12. Samuel is called man of God. Samuel também é chamado de homem de Deus. Elisha. Elias também é chamado de homem de Deus. So Eliseu é chamado de homem de Deus. what Desculpe. we learn though is that these terms were used interchangeably. Então o que a gente sabe é que esses nomes eles eram usados de forma interagiam, esses nomes eram usados ao mesmo tempo. So there's no discernible difference. Não havia nenhuma diferença que a gente pudesse discernir ou So whether colocar. seer, prophet, man of God, it's all they're all 3 descriptions of the same Então, person. seja vidente, ou profeta, ou homem de Deus, eram descrições do que era, do papel que eles desempenhavam. Yeah, for example, in Amos chapter 7, Por exemplo, em Amós capítulo 7, the priest who does not like Amos, o sacerdote que não gostava de Amós, he calls Amos a seer, ele chamava Amós de um vidente, and Amos says that I'm not a prophet. e Amós diz assim, eu não sou um profeta. Now he was, Ele but era, sim. he was referring to the fact that he wasn't born and raised a prophet. Ele estava se referindo ao fato de que ele não nasceu e não foi criado como um profeta. In 2 Samuel, the prophet Gad, E temos Gad aí em 2 Samuel, he's called the prophet David's seer. ele foi chamado ali do profeta, o vidente de Davi. So again, those words are just interchanged. So similar to how we say a pastor or an elder. Semelhante como a gente usa, por exemplo, um pastor e um presbítero. Okay. All right. So again, seer, according to 1 Samuel chapter 9, seer was the older expression. Então, de acordo com 1 Samuel capítulo 9, vidente era uma expressão mais antiga.
So you probably have that in Portuguese, where you have an old way of describing something and then a more modern term. Você talvez tenha isso em português também. A gente tem, né, uma palavra que é usada para descrever algo mais antigo e depois uma palavra mais nova foi colocada no lugar. All right, so with that, we'll stop. Com isso a gente vai terminar. Now, tomorrow we'll begin with trying to understand the role of a prophet. What did a prophet do? Então amanhã a gente continua a ver essa questão, qual é o papel do profeta? O que é que o profeta faz? If you looked in the newspaper, what would his job description be? E se você olhar, por exemplo, no jornal, como é que a gente lê a descrição de um emprego? As defined by God. Da forma definida por Deus, é óbvio. And that will help us begin to fill out the picture of a prophet. Isso aí vai nos ajudar a preencher qual é o papel do profeta. Okay, great. Then we'll begin to talk about how the prophets communicated their message. E aí a gente vai começar a falar sobre como o profeta comunicava a sua mensagem. All right, and then we can begin to look at individual books. E aí a gente vai começar a olhar em livros um por um, de forma individual. Thank you for your attention this evening. Obrigado por sua atenção hoje à noite. Deus abençoe vocês. Thank you for those online. Obrigado a vocês que estão online aí com a gente. See you tomorrow. A gente vê vocês amanhã.